Mudança de mentalidade, quebra de crenças limitantes. É de fundamental importância que você entenda que existem crenças que nos limitam de prosperar. Não adianta você querer empreender sem entender que o teu comportamento tem que ser modificado para um comportamento empreendedor, um comportamento de uma pessoa que entende que todo empreendimento tem que ter lucro lá na ponta. E não só lucro, tem que ter crescimento, tem que expandir, tem que poder contribuir com mais pessoas, contratar mais pessoas, poder doar um pouco de dinheiro, poder contratar mais gente, prosperar. Eu preciso fazer esse movimento. E para isso eu tenho que entender como é que funciona aqui as crenças limitantes, porque isso aqui é muito sério. É como um elefante preso a uma estaca. Quando é pequenininho, o criador do elefante lá, do circo, como faziam nos circos antigamente, prendia o pé do elefante numa estaca e cada vez que ele ia dar um passinho muito longe, assim, da estaca trancava o pé e ele, opa, não posso ir além. Ele vai crescendo condicionado a acreditar nisso, quando na verdade ele poderia arrancar aquela estaca ali com a maior facilidade do mundo, pelo tamanho e pela força que ele tem. Isso acontece com a gente. As nossas crenças limitantes, elas funcionam como uma bola de ferro no pé que nos impedem de avançar. Fica aquele peso. A gente não acredita que a gente é capaz, a gente não acredita que dinheiro traz felicidade, a gente não acredita que pode ser uma empresária de sucesso. E aquilo vai se tornando um peso. Pessoas, às vezes, que a gente carrega como um fardo, assim, ó, que nos impedem de avançar, de crescer, de prosperar. Então, para isso, você precisa entender como que funciona a mente. A mente funciona, a nossa mente inconsciente, ou seja, eu não tenho consciência do que está me bloqueando, está em 95% do meu cérebro. E apenas 5% está na mente consciente. Então, todas as informações que nós recebemos desde a nossa infância, desde o nascimento, ela é implantada na nossa mente inconsciente. Principalmente ali do 0 aos 7 anos, que eu não me lembro, fica totalmente submersa na mente inconsciente. Eu não sei o quanto aquilo está me atrapalhando. E olha que interessante, porque o que eu sei a meu respeito são as reflexões, os pensamentos, as sensações, mas quando chega ali na linha da lembrança, nem tudo eu vou me lembrar. Tem coisas que eu vou me lembrar, tem coisas que eu não vou me lembrar. E aí as emoções, recalques, compulsões, fantasias, medos, fugas, crenças, todas vão ficar cada vez mais submersas nessa mente inconsciente. Eu não sei quais são os meus recalques. Eu não sei quais são os meus os medos que mais travam a minha vida, porque está lá no inconsciente. Isso aqui requer anos de análise para tentar buscar pontos de traumas de infância e pontos que estão me bloqueando. Mas olha só que trabalheira, 95% do cérebro. É muita coisa. Então é preciso desconstruir os conceitos que não fazem o menor sentido no atual cenário das nossas vidas e mergulhar no autoconhecimento, parar de me comparar com os outros e passar a olhar para mim, olhar para o que faz sentido para minha vida. E aqui eu te trago um exemplo de um programa de computador. Na máquina da minha avó, vamos supor que os humanos fossem computadores. Então, por exemplo, a minha avó tinha uma máquina. Eu sou outra máquina, o meu filho é outra máquina, é outra versão de máquina. Então, eu não posso querer que o sistema operacional da minha máquina, que roda na minha mente, ela não vai rodar na máquina da minha avó. A máquina do meu filho, o sistema operacional do meu filho não vai rodar no meu sistema operacional. É a mesma coisa. Então, se a gente vai trazer isso
como um programa de computador é incompatível. Eu não posso comparar um cenário de vida com o outro. Fazia sentido lá naquela época para minha avó, as coisas que a minha avó aprendeu dentro do cenário de vida dela, um cenário de guerra, um cenário completamente difícil e que fazia sentido toda a linha de crenças dela, mas não faz sentido para mim e muito menos para os meus filhos. Então, aqui é preciso fazer um movimento de desconexão da aprovação dos outros. Isso aqui é muito difícil de fazer, porque as crenças elas estão enraizadas dentro da gente, assim, de tal maneira que eu vou dar o exemplo ali do meu divórcio. Eu levei 2 anos sofrendo, querendo me divorciar, e vinha na minha cabeça que eu tinha jurado diante de um padre que era para sempre, até que a morte me separasse. E agora? E a minha mãe dizendo que eu não podia me separar, e todo mundo dizendo que eu não podia, mas não fazia sentido no atual cenário da minha vida. Eu comecei a me questionar, mas peraí, o padre nunca casou e tá dizendo que eu não posso, que eu tenho que ficar pro resto da minha vida até que a morte os separe? Isso não faz sentido, eu não tô feliz. Se eu não tô feliz, eu não vou conseguir ser uma mãe feliz para o meu filho. Então, é muito difícil fazer esse raciocínio e ver que eu preciso me desconectar da aprovação dos outros. E aqui eu preciso aprender a dizer não, a priorizar o bem-estar e as escolhas. Nossas escolhas, as minhas escolhas. Eu priorizo as minhas escolhas dentro do que faz sentido para mim, no cenário da minha vida. Isso é super difícil de fazer, mas é necessário que a gente faça esse exercício diário de como que eu vou dizer não para isso, porque não está alinhado ao que eu acredito, ao que faz sentido para minha vida dentro do atual cenário da minha vida. Então eu trago aqui alguns exemplos bem comuns de frases que colocam na nossa cabeça e que se tornam verdade, se tornam uma crença limitante. Eu não consigo fazer isso, dinheiro não traz felicidade, nasci pobre e vou morrer pobre, isso não é para mim, eu sou velha demais para isso, eu nasci para sofrer, nenhum homem presta, eu nunca vou aprender a vender. Então, assim, tem que desconstruir, ok? Eu preciso desconstruir tudo que eu aprendi para aprender de novo e fazer passar do eu não consigo para o talvez eu consiga, para o posso descobrir como fazer, para o vou fazer, até chegar ao ponto que eu vou conseguir o que eu quero. Mas se está em 95% da minha mente, é uma trabalheira desgraçada. Eu preciso reprogramar o meu cérebro. Eu preciso blindar a minha mente. Isso é um trabalho diário a ser feito. Porque naquela crença limitante que eu tenho, eu preciso substituir por uma crença fortalecedora. Sempre que eu pensar assim, eu não posso, eu vou substituir por não, eu posso, eu quero, eu aprendo, eu faço. Então, existem 2 tipos de mentalidade, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Essa configuração mental do mindset fixo é aquela pessoa que acha que nasceu assim e não vai mudar. A síndrome de Gabriela, que a gente chama. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. E existe a pessoa que entende que aquilo que não sabe, ela pode aprender. É o mindset de crescimento. A boa notícia é que o mindset fixo ele pode ser alterado pela reprogramação de crenças para se transformar no mindset de crescimento. E aí eu preciso entender que toda informação cai na mente como um pensamento que gera sentimento, que gera ação e que gera o resultado. E é isso que vai definir se eu vou ter sucesso ou não. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre essa reprogramação da mente, que é fundamental para poder alterar o teu comportamento para um comportamento empreendedor de uma empresária que quer e vai prosperar com toda certeza.